Irmãos, para descontrair. Hoje pela manhã nós estivemos falando sobre, no tema, a missão de Cristo é a missão da igreja. E fizemos uma abordagem sobre a igreja missionária e a igreja missional. E nós vimos que da missão de Deus se deriva a missão de Cristo. E da missão de Cristo se deriva a missão da igreja. Então, a missão de Cristo, ela é a missão da igreja. A igreja tem uma missão? Sim. Qual é? A missão de Cristo. Então, é interessante, eu vou dar uma colher de chá para você que não esteve de manhã, rapidinho, só uma pequena recapitulação, mas de fato eu quero te convidar a ir depois lá no canal da igreja e assistir o conteúdo que foi ministrado pela manhã, porque vai te ajudar, inclusive, para aquilo que você vai receber agora à noite do Senhor em sua vida. Amém? Nós abordamos alguns aspectos e nós analisamos o texto de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 19, quando Jesus estabelece a sua própria missão. Qual era a sua missão? Ou seja, ele deixa claro, naquele sábado lá na sinagoga, qual era a missão quando ele abriu o texto de Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ali, então, Jesus estabelece qual era a sua missão. A missão dele vem da missão de Deus no mundo. E a missão de Cristo, então, ele estabelece, ele diz o que ele veio fazer, qual era a sua missão. E nós, então, discutimos ali, vimos nesse texto que a missão de Cristo, que logo depois também se torna a missão da igreja, ela é baseada em alguns pilares. E o primeiro deles é que a missão da igreja só pode ser feita no poder do Espírito Santo. Em segundo lugar, que a missão da igreja, ela começa em casa. E como é isso? Ela começa na nossa Jerusalém, na nossa própria igreja, na nossa própria casa, na nossa família e na nossa cidade. E na sequência nós vimos que a missão, ela é para evangelizar. Ela é uma missão que evangeliza, que traz transformação na vida das pessoas, libertação, salvação da vida das pessoas. E também que Jesus, ele atuou na área espiritual, quando ele diz a respeito que na sua missão era para libertar, era para curar, era para colocar em liberdade, dar vista aos cegos, ou seja, cura de enfermidades, poder de Deus, a obra feita no poder do Espírito Santo. É uma obra que traz sinais de Deus na terra, sinais, prodígios e maravilhas. A obra do Senhor não mudou, a missão do Senhor não mudou, nós mudamos, mas a missão do Senhor não. E a missão de Cristo também, ela tem uma atuação com responsabilidade social, quando Jesus fala para pôr em liberdade, para trazer uma mudança na estrutura sistêmica, evangelizando os pobres, cuidando disso tudo. Então, ela traz a obra missional, a obra do Senhor, ela traz uma preocupação com a interação na esfera social. E último ponto, a missão de Cristo, ela não se limita a este mundo, ela não se limita ao nosso tempo, ela não se limita à nossa vida, porque ele disse, tudo isso é para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça. Então Cristo aponta para a eternidade, ele aponta que a sua obra, a Missio Christus, a missão de Cristo, ela aponta para a eternidade. Então, o objetivo de fazermos da igreja ter essa missão, da igreja incorporar a missão de Cristo, é fazer aquilo que precisa ser feito olhando para a eternidade.
o nosso trabalho não se limita a este mundo. Estamos trabalhando, estamos labutando para que outras pessoas venham a compor o número daqueles que irão passar a eternidade com Cristo. Amém? Baseado nisso, também nós entendemos a localização da obra quando nós falamos a respeito da igreja missionária e a igreja missional. Nós vimos o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, então, falando com seus discípulos, disse: olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E nós vimos que isso não é uma sequência progressiva, para que se faça uma coisa em Jerusalém, depois na Judéia e Samaria, e depois nos confins da terra, mas que isso tudo deve ser considerado ao mesmo tempo. Então, as nossas limitações não podem estar ocorrendo da seguinte forma: nós somos uma igreja missionária, nós enviamos missionários, nós cuidamos de missionário no campo e descuidamos da nossa responsabilidade aqui em Jerusalém, onde estamos implantados. Então, nós vimos que servir como testemunha em Jerusalém significa olhar para onde nós estamos inseridos como igreja, o nosso contexto, a sociedade. Em segundo lugar, nós vimos que servir como testemunha na Judéia e Samaria também significa ir em direção a outras pessoas que fazem parte da sociedade, outros grupos, e que precisam ser alcançados. E ir até os confins da terra é exatamente fazer missões nos lugares remotos, nos lugares mais distantes. Então, nós falamos sobre o conceito de igreja missional e de igreja missionária. Por isso que eu disse que é importante você assistir o que nós falamos hoje de manhã. Mas agora à noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia conosco em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, porque nós vamos continuar refletindo, mas a temática que eu vou abordar com os irmãos hoje à noite é uma sequência, mas o tema é igreja relevante, igreja missional e igreja missionária. Igreja relevante. Muito tem se falado ultimamente sobre isso. Igreja relevante, igreja necessária, igreja impactante, coisas desse tipo. E eu gostaria de estabelecer com os irmãos, a partir desse texto, não temos intenção de esgotar esse assunto, pelo contrário, apenas usar essa oportunidade desse congresso de missões para abrir o leque para reflexões. E nós podemos fazer isso. Atos capítulo 2, 42 ao 47, diz assim a palavra do Senhor, vou ler na NAA: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele traz para nós a história da ascensão e da disseminação do cristianismo, ou seja, da igreja, do surgimento da igreja, como igreja organizada. O cristianismo, ele amplia, né? Ele torna-se ascendente com a organização da igreja, que vem dando corpo para aqueles discípulos que se reuniam, aqueles seguidores de Jesus. E há uma grande disseminação do cristianismo, que vai desde Jerusalém até Roma, um grande período
da história e uma grande expansão da igreja acontece aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E esse texto especificamente, Atos 2, do 42 ao 47, que nós lemos, ele descreve um cenário que possibilita a nós percebermos como viviam aqueles novos cristãos, ou aqueles novos convertidos, que a partir da pregação do apóstolo Pedro, após terem recebido a promessa do Espírito Santo, Pedro agora era um Pedro cheio do poder do Espírito Santo, não era simplesmente aquele homem comum, pescador, mas era o Pedro, homem comum, pescador, revestido pelo Espírito Santo, e ele começa então a pregar, e numa única pregação, aqueles cerca de 400 discípulos, mais ou menos, seguidores que tinha naquele período, que permaneceram por ali, de Jesus, os seguidores de Jesus, agora, numa única pregação, eles chegam a ser praticamente 3.000 pessoas, numa única pregação. E agora esses irmãos estão aqui nesse texto reunidos, e esse texto vai mostrar para nós como eles viviam. Aqui não era uma igreja como nós temos aqui, organizado, um templo, mas era o ajuntamento deles, e como eles viviam. E a partir da maneira como eles viviam, nós conseguimos enxergar o que eles acreditavam. Eles viviam daquela forma porque eles pensavam daquela forma. Então nós vamos ver o que eles pensavam, que refletia na sua maneira de viver, ou seja, a sua maneira de expressar a fé cristã, e porque eles acreditavam daquele jeito, viviam daquela forma, o que eles experimentaram. Então, esse texto ele é riquíssimo para nos mostrar isso. Então, a partir daqui, nós vamos analisar e repensar o modelo de igreja missional e também de igreja missionária, dando uma continuidade no que falamos pela manhã. Olha bem, irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, a primeira coisa que a gente observa aqui é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que isso significa? É o conjunto do que eles criam. Esses irmãos, eles perseveravam no ensino que os apóstolos estavam dando a eles. E que ensino é esse que os apóstolos estavam dando para esses irmãos? Aquilo que eles tinham aprendido diretamente com Jesus. O ensino dos apóstolos nada mais era do que aquilo que Jesus tinha ensinado para eles no período que andaram com Jesus, cerca de aproximadamente 3 anos, naquele discipulado pessoal de Jesus com eles. Jesus ensinou a eles sobre o reino de Deus, sobre a vinda do reino de Deus, sobre o que é fazer parte do reino de Deus, e sobre o futuro, sobre o vindouro, sobre a vida eterna. Jesus havia ensinado tudo isso para eles. Muitas literaturas surgiram depois desse período, do primeiro século, muitas literaturas surgiram, e uma dessas literaturas que ficou muito famosa se chama Didaquê. Se você puder buscar na internet, eu acho que com facilidade, impresso é um livretinho assim, bem fininho, pequenininho, bem fininho, que fala o ensino dos 12, que é exatamente aquilo que eles tinham aprendido. E quando você começa a ler aquela literatura, você vai ver que ela está nas páginas da Escritura, está nas páginas da Bíblia. Era o que eles ensinavam no dia a dia para os irmãos. Ou seja, nós estamos falando de uma segunda geração já de cristãos, que não eram mais aqueles primeiros discípulos, já eram outros que estavam, aqueles judeus que tinham ido para Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, foram surpreendidos com a promessa de Deus da descida do Espírito Santo, que aconteceu exatamente naquela festa de Pentecostes. E com isso, aqueles irmãos
foram impactados com a pregação de Pedro e perguntaram: o que nós faremos? E Pedro disse: arrependam-se, porque essa promessa, ela foi feita para os nossos pais, mas ela é para nós, e ela também é para nossos filhos, e ela é também para todos aqueles que ainda virão futuramente. A promessa do Espírito Santo, Pedro já estava pregando, dizendo que também era para mim e para você. Para todos aqueles que virão a crer, eles também receberão a promessa. E quando Pedro faz isso, eles são batizados, eles se arrependem, e eles são batizados, e esse número de irmãos cresce. E agora eles estão recebendo dos apóstolos o ensinamento que os apóstolos receberam diretamente de Jesus. E diz o texto que eles perseveravam nisso. Mas aonde estão os pilares do ensinamento de Jesus que foi dado aos apóstolos? Está exatamente aqui. O ensinamento que eles transmitiam a esses irmãos era dado através da comunhão, diga comigo, comunhão, partir do pão e orações. Foi a maneira que Jesus usou para ensinar os seus discípulos. E agora eles usavam a mesma metodologia para ensinar esses novos discípulos. Ou seja, em tudo aquilo que Jesus havia ensinado a eles, que eles deveriam perseverar, deveriam manter, né, a comunhão, no partir do pão, nas orações, eles então agora estavam sendo orientados. O método de Jesus era esse. Jesus andava com eles, passava o dia com eles, operava sinais, maravilhas, curava, mas em determinado momento parava para comer junto, para fazer as refeições fraternais, partir o pão. E ali Jesus dava grandes ensinamentos para os seus discípulos, naquele momento. E Jesus incentivava a todo momento que eles tivessem alternância entre comunhão, entre o estar juntos, com compartilhamento e longos períodos de oração. Jesus ensinou várias vezes. A gente vê momentos que Jesus lá, indo antes de ir para o Getsêmani, naquele sofrimento, Jesus chama eles e fala: vocês precisam orar, vigiem e orem. Então, fazia parte do ensinamento de Jesus. Então, o ensinamento de Jesus agora, ele está sendo replicado a essa nova geração de discípulos, a essa igreja que está em formação. E aí, eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Muitas vezes as pessoas na igreja dizem assim: para que esse negócio de comunhão? Para que esse negócio de tanta oração? Deixa eu te falar, isso está no DNA da igreja, irmão. Isso vem de Jesus. Isso vem de Jesus. Não gostar de comunhão, não gostar de oração e não gostar de partilhar o pão faz de nós inimigos do cristianismo de Jesus. Esse era o cristianismo que foi estabelecido por Jesus, dado como ensinamento aos apóstolos e estabelecido para a igreja cristã. Então você pode entender por que a igreja, ela é tão forte e precisa ser tão forte na comunhão. A comunhão resolve muitos problemas, irmão. Você sabia disso? A comunhão resolve muitos problemas. Às vezes o irmão está cansado, fraquejando, está meio assim: olha, eu não sei. Sabe o que é isso? Está distanciado da comunhão. Na hora que ele volta: ô pastor, aí o pastor vira e fala: ô meu irmão, está tão sumido. Não pastor, não vou sumir não. Aí daqui a pouco ele encontra ali com os irmãos, aí tem um almoço, tem alguma coisa, ele está com um problema para resolver, não sabe como resolver, às vezes um bate-papo junto com outros irmãos, ele sai dali com a solução de um problema. Aí alguém olha e fala: está passando dificuldade, eu vou orar com você, meu querido, vamos orar juntos. E ali soluções acontecem, porque o Senhor nos chamou para isso, para estar junto e misturado. É isso, a comunhão da igreja é isso. É dessa forma que Jesus ensinou. E você sabe o que esses irmãos agora estavam fazendo? Perseverando nisso. Perseverando em ouvir os ensinamentos de Jesus, em primeiro lugar. Perseverando em se manter em comunhão. E comunhão aqui, irmão, não é esse tapinha nas costas no final do culto de domingo, não. Ô, meu irmão, vai embora. E a gente, ô irmãozinho, não sabe nem o nome do irmão. Isso aí não é comunhão, não. Não é comunhão, não.
é só tapinha nas costas mesmo e uma boa semana. Comunhão, meu irmão, é sentar junto mesmo, é orar junto, caminhar a segunda milha, é entender a dificuldade do outro, é compartilhar a sua, é viver verdadeiramente como uma família da fé, viver junto na comunhão. No partir do pão, aqui o partir do pão tem, dentro desse texto, tem dois significados. Tem a ceia do Senhor, que era mantida como verdadeiramente um memorial, ou seja, aquele momento em que eles rememoravam a morte de Jesus, a sua ressurreição, e anunciavam isso, e também as refeições fraternais. Sabe por quê? Porque a ceia, a ceia, quando Jesus fez aquela ceia na Páscoa, ela foi seguida da ceia fraternal. Naquela mesa tinha muita comida, e aí Jesus escolheu dois elementos dela, um pão e o vinho, que eram dois elementos comuns na mesa dos judeus. E ali Jesus, então, ceou com eles aquela última Páscoa, e estabeleceu a ceia, dizendo, façam isso em memória de mim. E isso foi dado continuidade pelos apóstolos no ensinamento. E não só isso, o partilhar essas refeições com alegria, foi partilhado por eles. Era simples o que essa igreja acreditava. Que igreja é essa, pastor? Nós, no nosso começo. A igreja primeva, ou a igreja primitiva, somos nós. Nessas páginas, somos nós no início. Somos nós. E essa igreja cria nisso. E porque eles acreditavam nisso, eles expressavam a sua fé da seguinte forma: em cada alma, diz o texto aqui no versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, e enquanto isso o Senhor ia acrescentando a eles aqueles que iam sendo salvos. Uma característica da fé desses irmãos era a responsabilidade pessoal. Em cada alma havia temor. O temor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. E o que significa isso? Essa responsabilidade pessoal. O que significa que em cada alma havia temor? O que é isso, pastor? Sabe o que é, meu irmão? Cada um cuidava da sua própria vida. Cada um cuidava da sua vida com Deus. Ninguém era crente para o outro. Ninguém era crente para tentar ser modelo para o outro, mas cada um tinha responsabilidade pessoal, ou seja, em cada vida havia o temor do Senhor, e cada um cuidava da sua vida de oração, de testemunho, cada um cuidava da sua prática pessoal, a sua vida. E não só isso, a expressão de fé desta igreja tinha responsabilidade pessoal, mas também tinha responsabilidade social. Eu disse para os irmãos agora no início que esses convertidos eram aqueles judeus de todas as partes conhecidas daquela época, que vinham para Jerusalém uma vez no ano para celebrar a festa de Pentecostes. Mas como aconteceu esse mover do Espírito Santo, eles ficaram. E aí, pastor, eles deixaram seus negócios, suas famílias, e foram ficando em Jerusalém. Eles eram de diversas regiões conhecidas, mas eles foram ficando. E nesse ficar, os recursos vão acabando. Foi acabando o recurso deles. E aí, os irmãos que eram de Jerusalém, escute, os irmãos que eram de Jerusalém, aqueles que tinham condições, começaram a vender algumas coisas que tinham, e começaram a trazer e colocar nos pés dos apóstolos, e os apóstolos iam dividindo, ou seja, ia suprindo a necessidade desses irmãos. Aí você fala assim, mas para que isso?
tão grande era a devoção desses irmãos uns aos outros, tão grande era o nível de comunhão, que eles estavam fazendo de tudo para que esses irmãos permanecessem mais tempo com eles, para que não fossem embora. E aqui, como bom missiólogo que sou, eu gosto de colocar uma lupa missióloga aqui, e ver nesse texto uma grande oportunidade. Para mim, esses irmãos estavam fazendo ali já um primeiro desafio missionário, pastor. Por quê? Eles estavam vendendo o que tinha, para que aqueles irmãos que eram novos convertidos ficassem mais tempo aprendendo com os apóstolos. Quanto mais tempo eles aprendessem com os apóstolos, mais tempo, mais rápido se tornariam maduros no ensino de Jesus, e quando eles voltassem para todas as regiões de onde eles vieram, eles voltariam pregando o evangelho com mais maturidade. É algo tremendo, irmãos. A direção que o Espírito Santo vinha dando e aquilo que eles estavam fazendo era algo tremendo. E eles foram mantendo aqueles irmãos ali. Escute, talvez quando eu li esse texto, você pode ter pensado assim, o pastor vai falar que nós temos que ser uma igreja igual Atos dos Apóstolos. De forma nenhuma, irmão. Isso é utopia. Para mim, isso é utopia. Não tem como a gente voltar e vivenciar coisas que eram exclusivas dessa igreja naquele momento. Aliás, isso aqui era uma coisa muito específica deles. Mas dizer que nós também temos que botar a mão no bolso e ajudar uns aos outros e suprir as necessidades da obra missionária, isso aí atravessa todos os tempos. Utopia seria dizer, vende agora tudo que você tem, traz aqui e coloca aqui. Não dá, não dá. São verdades temporais, mas as verdades atemporais, elas nos seguem. E a verdade atemporal é que nós precisamos ter responsabilidade social também. Precisamos olhar para o outro. E às vezes, irmão, o outro que eu estou falando está sentado do nosso lado no banco na igreja. Às vezes não precisa ir tão longe. Nós precisamos ser cada dia mais uma igreja em todos os lugares. Quando eu digo uma igreja, eu digo a igreja cristã precisa ser uma igreja mais próxima uns dos outros, não com uma comunhão superficial, mas uma comunhão mais próxima, ao ponto de cuidarmos mais daqueles que nós abraçamos e falamos, ô meu irmão, ô minha irmã. Precisamos viver de acordo com aquilo que falamos, como irmãos. E eles cuidavam, eles tinham essa responsabilidade social, eles procuraram resolver o problema daquela época que eles estavam vivendo, mas não só isso, não só isso, eles tinham equilíbrio, diga comigo, equilíbrio, entre vida religiosa e missão. Essa igreja é um modelo de igreja missional, totalmente. Porque aqui existe uma outra verdade que é temporal, é para eles. Qual era? Eles eram judeus, e como judeus convertidos agora a Jesus, eles mantiveram o costume de ir pelo menos 3 vezes no dia no templo para orar. Então eles iam todos os dias unânimes no templo para orar, e depois saíam de casa em casa. Agora você imagina se o pastor Zé Fernandes diz, irmão, a partir de amanhã, os irmãos estejam aqui 3 vezes para orar. Fala, que isso, pastor? Eu tenho que trabalhar, eu estou lá no plano, como é que eu vou vir? Não dá, não é verdade? Era uma realidade para eles, mas quando o pastor Zé Fernandes vira para você e diz assim, ore todos os momentos, ore de manhã antes de sair de casa, ore na hora que estiver indo para o trabalho, ore lá no trabalho, e à noite, dá uma passada aqui que tem o culto de oração e vem orar. Aí sim, é uma verdade para nós. E nós precisamos orar sem cessar, como disse o apóstolo Paulo. Orar sem cessar. Mas esses irmãos, eles eram equilibrados, porque eles estavam todos os dias unânimes na oração, mantinham esse costume deles como judeu, mas diz o seguinte, eles eram religiosos sim, porque isso era um costume religioso que eles trouxeram do judaísmo, porém, eles não negligenciavam o ir
até as pessoas, porque diariamente eles iam de casa em casa e partiam o pão com outros irmãos. O que é isso? Partir o pão. Eles tinham esse equilíbrio entre vida religiosa e vida missional. E eles iam de casa em casa, literalmente levar o pão debaixo do braço, irmão. Eles iam visitar as pessoas com a seguinte proposta, pastora Cátia, eles levavam o pão para ter o propósito de chegar na casa do outro e dizer, vim aqui ter uma refeição com você. O que eles estavam fazendo? Aquilo que Jesus ensinou. E quando chegava lá, o irmão dizia, shalom, né, que eles se cumprimentavam assim, shalom Adonai, entra, olha, eu trouxe um pão. Aí, como um costume que eles tinham, o irmão chegou com o pão, veio compartilhar comigo, então faça as honras e adore ao Senhor, ore ao Senhor. Aí o que eles faziam? Pegava o pão e dizia assim, obrigado, Senhor, por esse pão, e partiam o pão, assim como o mestre fazia, assim como os apóstolos estavam ensinando, era algo para que eles pudessem fazer. Por que você está partindo o pão? Era para provocar, por que você está partindo o pão dessa forma? Aí falou assim, porque nós aprendemos com Jesus, aprendemos com os apóstolos, que era para fazer dessa forma, e criava-se a oportunidade de estarem de casa em casa, da seguinte forma, partindo o pão de casa em casa, e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que isso fez para eles? A sua maneira de pensar, aquilo que eles acreditavam, moldou a sua maneira de ser, como igreja, e a sua maneira de ser fez com que eles experimentassem algo maravilhoso, e aqui tem duas coisas que eu quero compartilhar com vocês, que eles experimentaram. A primeira delas, eles vivenciaram um nível incomum de experiência com Deus, ao ponto de experimentarem prodígios e sinais. Diz o texto aqui, que os apóstolos faziam sinais e prodígios, em cada alma havia temor, e os apóstolos realizavam sinais e prodígios. Foi Jesus quem disse que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. Já ouvimos alguns estudiosos por aí dizendo que o poder de Jesus acabou na igreja. O poder de Jesus não acabou na igreja. As pessoas que se esfriaram no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo, e deixaram de crer. A evolução da medicina, tudo isso é muito louvável, e nós temos que dar graças a Deus por tanta evolução, tanta coisa que aconteceu, que naquela época não tinha mesmo. E a manifestação era muito maior, mas isso não diminui o poder de Deus, isso não diminui a manifestação de Deus no meio do povo que o teme, que anda em comunhão, na prática da oração, do temor e da adoração. Ele continua sendo o mesmo Deus. E quando a igreja vive nessa dimensão, quando a igreja tem coerência naquilo que ela crê e na maneira que ela vive, ela experimenta sinais e prodígios da parte de Deus. Eles experimentaram tudo isso pela sua maneira de ser, de expressar a fé. E algo muito maior e mais tremendo do que prodígios e sinais é o que eles experimentaram aqui no versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Aqui não está escrito antipatia, irmãos, está certo o texto da Bíblia, contando com a simpatia de todo o povo. A igreja era benquista, os irmãos eram benquistos por onde eles andavam. Na hora que eles diziam, opa, ali os irmãos, vem cá, querido, vem, entra em casa, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que é isso, Luiz Felipe? Não tinha esforço de evangelização gigantesco, não.
bastava ser igreja inserida na missão de Cristo. O simples fato de ser uma igreja inserida na missão de Cristo, de viver como uma igreja missional, fazia com que Deus fosse salvando as pessoas, porque quem salva não é a igreja. Quem salva não sou eu e você, quem salva é Deus. A gente tem que viver como igreja, de verdade, verdadeiros discípulos de Jesus. E a nossa expressão na sociedade, a nossa expressão aí fora, vai fazer com que as pessoas queiram se aproximar de nós, se aproximar da igreja. E sabe que isso gera uma facilidade para o Senhor ir salvando as pessoas e acrescentando à igreja aqueles que vão sendo salvos. Isso aqui é prato cheio para preguiçoso. Então não precisa fazer obra missionária. Não, pastor, hoje o Senhor me ajudou demais, vou ficar encostado aqui e não vou evangelizar. Pelo contrário, aí é que nós precisamos mesmo evangelizar e fazer a obra missional e missionária. Porque enquanto fizermos, o Senhor irá salvar, irá acrescentar a nós aqueles que vão sendo salvos. Amém? Amém? Por que tudo isso? Porque eu queria dizer para vocês agora uma coisa muito importante. Essa igreja era uma igreja missional, pastor Zé Fernandes, mas não era uma igreja missionária. Essa igreja tinha todas as melhores qualidades que nós falamos hoje de manhã para uma igreja missional. E aqui está o grande modelo de igreja missional para nós seguirmos. Temos que ser uma igreja que estuda a palavra, que tem comunhão, adoração, que é no partir do pão, nas orações, uma igreja que tem temor do Senhor, com responsabilidade pessoal, com responsabilidade social, uma igreja bem equilibrada entre as programações no templo, e não abandonar os lares, não abandonar as casas, discipular, evangelizar, é o melhor de uma igreja missional. Porém, ainda estava faltando uma coisa: ser uma igreja missionária. E aí nós vamos perceber que eles deixaram um pouquinho de lado o alcance de alguns grupos, que eram muito importantes. Eles não foram, eles não seguiram, mas nós vimos aqui no texto de Atos 1:8, que Jesus tinha falado para fazer a obra em Jerusalém, está lá, em Jerusalém, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Sabe o que aconteceu nesse período? Eles se acomodaram em Jerusalém. Estava muito bom, irmão, a comunhão é muito boa, mas a gente tem que ter cuidado para a comunhão não fazer com que a gente perca o senso da nossa responsabilidade missional. E aí eles estavam ali na comunhão, mas eles tinham um alto senso de responsabilidade missional, uns com os outros, com a igreja, com o local onde estavam, porém, não estavam se movimentando até a Judéia e Samaria, e muito menos até os confins da terra. E aí, pastor, o que aconteceu? Atos 8:1, por favor, coloca aqui na tela para a gente ler junto aqui. Atos 8:1, que diz o seguinte: naquele dia, Atos 8:1, naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões. Lê para mim, por favor, irmão, quais foram as regiões? Judéia e... Mas o que Jesus falou antes de mandar o Espírito Santo? Era para ficar em Jerusalém, receber o poder do Espírito Santo e fazer a obra tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria. Eles não foram. A igreja, irmãos, que não cumprir Atos 1:8, pode cair em Atos 8:1. Olha aí, ó, a dobradinha, né? A inversão. Atos 1:8 e Atos 8:1. A igreja que não cumpre o propósito de Atos 1:8, pode cair no propósito de Atos 8:1. O Senhor permitiu que a perseguição viesse da igreja naquele momento, e eles se espalharam, exceto os apóstolos.
eles continuaram em Jerusalém, mas todos aqueles irmãos que foram ficando ali, que estavam juntos, adorando ao Senhor, se espalharam pelas regiões na época, e foram até a Judéia e Samaria, e começaram a pregar o Evangelho lá. A igreja missional agora, ela sai daquele ambiente de comodismo que ela estava, e dá um passo em direção a outros grupos, que também eram judeus, mas viviam de forma diferente. Os samaritanos e os judeus da Judéia viviam de forma diferente dos judeus de Jerusalém. Eram o mesmo povo judeu, porém de forma diferente, grupos diferentes, eles foram até eles, para pregar o Evangelho. E aqui eles começam, mas somente a partir do episódio de Atos 9:31, Atos capítulo 9:31, a partir desse episódio é que nós vamos ver a igreja expandindo mesmo a sua atuação missional. Assim, a igreja tinha paz por onde, irmãos? Ou seja, eles já tinham chegado, estava pregando o Evangelho na Judéia e Samaria, e agora a igreja tinha paz na Judéia. Havia um estabelecimento da igreja naquele lugar. Tinha paz em toda a Judéia, olha aí, na Galileia e também em Samaria, edificando-se, muito bem, e caminhando no que, irmãos? No temor do Senhor e no consolo de quem? Do Espírito Santo. É a mesma igreja. É a mesma igreja. É a mesma igreja vivendo o mesmo ensino, vivendo da mesma forma, só que agora já na Judéia, Galileia e Samaria. E ela crescia em número. O Senhor continuou acrescentando aqueles que foram sendo salvos. O Senhor continuou cumprindo esse propósito. Um pouquinho mais adiante, nós vamos ver agora a igreja caminhando da transformação de igreja missional para a igreja missionária. Atos capítulo 11, versículo 19 ao 21. Atos 11, 19 ao 21. Os que foram dispersos, está falando daqueles irmãos que foram espalhados. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam agora até a Fenícia. Já estamos falando de outras regiões. Chipre e Antioquia. Quando você lê lá os judeus que tinham ido para a festa de Pentecostes, eles dizem: nós não somos judeus da Fenícia, de Chipre, de Antioquia, né, da Panfilha. Eles eram dessas regiões, eles tinham que voltar para lá. E agora, eles dispersos na perseguição, eles voltaram, foram para a Fenícia, para Chipre, Antioquia. Porém, irmãos, olha o que o texto está dizendo: não, tem uma negativa ali, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Eles já estavam em terras estrangeiras, mas eles só procuravam os semelhantes, os compatriotas judeus, para pregar o evangelho para eles. Para pregar o evangelho para eles. Continua o texto, por favor. Algum deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos. Você pode dar glória a Deus? Alguns corajosos ali falaram: não, espera aí, isso aqui não pode ficar apenas com os nossos compatriotas judeus, nós precisamos pregar a outros povos. E começaram a pregar aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Por que eu falei para você, você pode dar glória a Deus? Porque foi a partir disso aí que chegou até nós. A mão do Senhor estava com a igreja. Você pode dizer amém? A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas ainda assim, a igreja dava um passo na transformação de ser missional para missionária. Mas somente em Atos capítulo 13, nós vamos ver a primeira
ação missionária de fato estruturada na igreja primeva. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. As crianças hoje estudaram sobre Saulo hoje de manhã. Não foi isso? A Haná chegou para mim e falou: pai, estou sabendo tudo sobre Saulo que virou Paulo. Muito bem. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o que essa igreja estava fazendo em Antioquia, irmãos? Adorando o Senhor e jejuando. Era uma igreja movida pelo Espírito Santo. O que é isso, pastor? O Espírito Santo fala na igreja? Fala. Quem te falou que o Espírito Santo não fala na igreja? A igreja é dele, irmão. A igreja é dele, irmã. Essa obra foi deixada a cargo do Espírito Santo. Jesus disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos, e mandou o Espírito Santo para garantir que a igreja continuasse sendo a menina dos olhos de Deus, que a igreja continuasse sendo a agência do reino. O Espírito Santo então se manifestou em meio à adoração e os jejuns que eles estavam fazendo, as orações. O Espírito Santo falou na igreja dizendo: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Separa eles agora para a obra que os tenho chamado. Na sequência, então, continuaram em jejum e oração, jejuando e orando. Eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os despediram. E aqui nós temos o relato da primeira viagem missionária estruturada, aonde a igreja chamou, ali debaixo da ordem do Espírito Santo, 2 homens, impôs as mãos sobre eles e disse: pode ir que nós vamos segurar as pontas por aqui. Pode ir que enquanto vocês vão, aqui não vai faltar oração e jejum em favor da vida de vocês. Pode ir porque enquanto vocês forem, nós vamos mandar recurso aonde vocês estiverem, e o recurso vai chegar para abençoar a vida de vocês, para que essa obra não pare enquanto o Senhor não disser que é para parar. Pode ir que enquanto vocês estiverem indo, nós vamos ficar aqui com a nossa responsabilidade e vamos continuar cumprindo o nosso papel. Nós vamos jejuar, nós vamos orar, nós vamos adorar, nós vamos cuidar dos irmãos que têm necessidade, nós vamos cuidar dos irmãos que precisam de ajuda, nós vamos continuar indo de casa em casa, pregando o Evangelho. Pode ir ser igreja missionária, porque nós vamos continuar sendo igreja missional, inserida na missão de Deus, ampliando para ser uma igreja missionária. E aí alguém pode perguntar assim: pastor, enfim, a igreja, qual que é a necessária? A igreja missional ou a igreja missionária? Nós não estamos falando de 2 igrejas, mas estamos falando de aspectos que têm que funcionar numa única igreja. As 2 pernas, ou os 2 braços. Uma igreja que é missionária, sem ser missional, faz missão por desencargo de consciência. Eu boto a mão no bolso, eu mando dinheiro para lá, mas eu não cumpro a minha responsabilidade aqui. Uma igreja que é apenas missional e não é missionária, é uma igreja que não está cumprindo o ID do Senhor, não está sendo nem missional, porque a igreja missional, ela se entende como enviada na missão que é de Deus, que foi passada para Cristo e que é a sua missão como igreja. Muito se tem falado nesses dias sobre igreja relevante. Eu falei isso no início com vocês. E de acordo com alguns expoentes desse assunto, alguns estudiosos, eles dizem o seguinte, preste atenção: uma igreja relevante é aquela que justifica sua existência no lugar aonde ela está inserida, em primeiro lugar.
Isso significa que ela desempenha de maneira satisfatória o seu papel como agência do reino de Deus, primeiro aonde ela está, atendendo à necessidade dos de dentro, mas também ela amplia esse atendimento, influenciando a comunidade ao seu redor e ultrapassando as fronteiras. Alguém falou há poucos dias por aí, qual é a igreja necessária, a igreja relevante? Eu vou responder para você. A igreja necessária é a igreja missional e missionária. A igreja relevante para esse tempo que nós vivemos é a igreja missional e missionária. Essa é a igreja relevante. Não basta ela ser conhecida na cidade, no bairro onde ela está, ser influente, ser a igreja que todo mundo quer participar. Os expoentes da igreja relevante dizem que a igreja relevante não é uma igreja que fica esperando as pessoas virem até ela para conhecer, mas é uma igreja que se faz conhecida por aquilo que ela realiza. Quem disse uma igreja é relevante ou não, não são os que estão nela, não são os que estão dentro, mas são aqueles que estão de fora e que dizem assim, que grande expressão essa igreja tem em Formosa, que grande expressão essa igreja tem nesse bairro. Quando vê um grupo de irmãos fazendo alguma coisa, diz, aqueles irmãos são lá da igreja Betel, olha aí o trabalho que eles fazem, porque o trabalho chega primeiro. A expressão da fé chega primeiro, depois eles observam, quem está fazendo? Então eles entendem que aquela igreja é relevante. E as pessoas começam a atribuir relevância à igreja, e querem vir até ela, conhecê-la, mas querem conhecê-la aqui, por aquilo que ela está fazendo lá, por aquilo que ela está desempenhando lá fora. A igreja também precisa ir além das suas fronteiras geográficas e atuar com grupos sociais diferentes e também com os grupos transculturais. A igreja relevante é uma igreja missional e missionária. Você está pronto para o desafio? Você está pronta para o desafio do Senhor? De repensar a tua atuação, porque quando eu digo a atuação da igreja, eu não estou dizendo a atuação da Igreja Batista Betel de Formosa, a instituição. Quando eu digo a atuação da igreja, eu estou dizendo o seu nome, discípulos e discípulas de Jesus. É a minha e a sua atuação. Repensarmos o nosso modelo de expressar a fé. Você foi inserido em lugares para servir o Senhor. Se você acha que você está naquele lugar que você está trabalhando, porque você é muito capaz, capaz é o Senhor que te colocou naquele lugar. O Senhor te colocou lá com um propósito. E você precisa entender o propósito de Deus como igreja missional aonde você está inserido. Você faz parte dessa família que você está? Olha, minha família não é muito boa não, pastor. E quem te falou que as famílias são tudo boa? Família tem tudo problema, irmão. A minha tem, a sua não é muito diferente, não. Mas o Senhor escolheu essa família para a gente estar. Sabe por quê? Porque Ele nos alcançou com o seguinte propósito: esse meu servo e essa minha serva vai fazer diferença nessa família. E nós estamos nessa casa que nós estamos para fazer diferença. No trabalho onde nós estamos, para fazer diferença. Jesus é a diferença, que está na nossa vida e quer estar na vida de outros também. E fazendo assim, tudo que a gente fizer na igreja, seja louvor, se você trabalha no departamento de homens, no departamento de mulheres, no departamento de crianças, no ministério de louvor,
em missões, evangelismo, você trabalha aí, meu irmão, na sonotecnia, na sonoplastia, entenda uma coisa, tudo que você fizer, o seu foco precisa ser o amor de Cristo na vida de outras pessoas, a pregação do Evangelho, o cuidado com o próximo, o ir além. Não é suficiente vir aqui uma vez por semana, sentar e ouvir a palavra e dizer, estou recarregado para o resto da semana. O mais importante é o que você vai fazer entre segunda e sábado. Porque no domingo você vem aqui para agradecer ao Senhor, adorá-lo, recarregar as baterias, mas o mais importante é o que você vai fazer no restante da semana, aonde você está. E louvado seja o Senhor, que ao falar na sua igreja, Ele diga, separa para mim esse irmão e essa irmã, porque eu tenho uma obra específica com eles. Impõe sobre eles as mãos, porque eu vou levá-los além fronteira. E é assim, o Senhor levanta missionários de uma igreja missional. Sorria que você está sendo filmado, e pode ter chegado o seu dia. Não treme as pernas não, irmão, é bom isso. O Senhor está olhando para você. Quem disse que você não pode? Quem disse que você não é capaz? Capaz nós não somos mesmo não, mas essa capacitação vem do poder do Espírito Santo. Todo medo vai embora, tudo se dissipa, e nós somos assim, carregados de uma ousadia que nós nunca imaginaríamos ter. E dissemos, pode contar comigo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque em pé, por favor, curva a sua cabeça. Pai, é com alegria e com temor no coração e tremor no corpo que nós nos aproximamos, Pai, mais de Ti, por meio da revelação do Senhor, através do texto bíblico. Jesus, nós precisamos, a começar de mim, entender mais, Senhor, sobre a missão do Senhor nessa terra, e ser guiado pelo Senhor para suprir as lacunas, e aceitar o desafio de suprir as lacunas, sejam elas aqui em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, ou até nos confins da terra. A Tua palavra diz, Senhor, que nós não recebemos espírito de covardia, mas nós recebemos o espírito de intrepidez. O Espírito Santo do Senhor é que nos capacita. Aqui, Pai, nesta igreja há homens e mulheres valorosos. Eu sou muito grato ao Senhor por ter me permitido, por ter tocado no coração do Luiz Felipe, da Sayonara, com a permissão do pastor José Fernandes, pastora Cátia e toda a equipe de pastores, obreiros, para que eu viesse até aqui compartilhar com meus irmãos. Mas eu sou apenas, Pai, instrumento, como o pastor José Fernandes orou nessa manhã por mim. Instrumento nas Tuas mãos. Eu não posso mudar o coração de ninguém. Eu não posso mudar a mente de ninguém, se não for o Teu Espírito a fazer isso. E a minha oração é essa, Pai. Que o Teu Espírito que capacita, que também, Senhor, molde os pensamentos, molde os corações, e traga essa qualidade de pessoas maravilhosas que existe aqui já dentro desta igreja, Pai. Homens e mulheres valorosos, homens tementes ao Senhor, mulheres tementes ao Senhor, homens e mulheres de oração, homens e mulheres que têm prazer em servir, que não medem esforços em servir ao próximo, servir aos irmãos na igreja, servir à comunidade. Homens que se reúnem
para assumir o papel de sacerdote do lar, como eu tive compartilhamento com o irmão Sérgio nessa tarde, que se reúnem para arrecadar, para poder fazer obra social também, mulheres que procuram agregar e receber outras mulheres, com o propósito de cuidar delas, muitas vezes vitimizada por essa sociedade, jovens, cheios de vigor, ó Pai, que podem desbravar, que podem fazer muito mais, ó Deus, o Senhor abriu as portas, Senhor, o Senhor levou o Luiz Felipe, a Sayonara, agora mais recente levou a Lana, leva mais, Senhor, leva mais jovens, Senhor, mas leva também homens e mulheres maduros, Senhor, que aceitem o desafio, que a chama arda no coração do meu irmão e da minha irmã nesse dia, Pai, arda de tal forma, Senhor, que isso comece a incomodá-los de dia e de noite, para que possam ir além fronteira. Essa igreja é uma igreja missional, Senhor, é também uma igreja missionária, mas o Senhor pode ampliar esse trabalho. Quantas congregações essa igreja tem, ó Pai, e que podem ser mais apoiadas também pelos irmãos que aqui estão. Quantos obreiros saem daqui que também são corajosos para ir pastorear, para ir dirigir congregações. É uma obra missional feita aqui na Judeia, em Samaria, na própria Jerusalém, mas que pode ir até os confins da terra também, Senhor. Igrejas Batista Betel podem chegar aos confins da terra, sim, Senhor, com esse DNA desta igreja missional aqui em Formosa, sendo estabelecidas em outros continentes, em outros povos, em outras tribos, em outras nações. Basta que esse irmão e essa irmã, que está sentindo o coração arder nessa noite, se entregue sem reservas ao Senhor. E eu creio nisso, e por isso nós te louvamos, e nós te adoramos. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Zé Fernandes, da pastora Kátia, que há quantos anos estão aqui, cumprindo esse papel, Senhor. A igreja missional é a igreja que prepara líderes, é a igreja que desenvolve pessoas, é uma igreja que traz recursos, que capacita, e eu sei que o meu amigo pastor Zé Fernandes não mede esforços para capacitar esses obreiros, para capacitar esse corpo de obreiros e de irmãos que desejam fazer mais pela obra do Senhor. Continua abençoando esse pastorado, continua abençoando o corpo de obreiros, continua abençoando cada irmão e cada irmã que aqui presta o seu serviço, e que as fronteiras, Senhor, não sejam limite para a expansão do reino do Senhor, através dessa família, a família Batista Betel de Formosa. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor. Você pode louvar a Ele com as suas palmas?